Um mundo caótico e depravado não necessita de urgente remodelação. Precisa, antes de mais nada e sobretudo, de um urgente e eterno Salvador. Sim, um Salvador que esteja à altura das nossas ofensas, da nossa queda, da nossa total e completa depravação. Estimado rádio ouvinte, eu te apresento este Cristo, eu te apresento este Verbo de Deus, este Verbo que é a expressão exata do ser de Deus. Eu te apresento Cristo como o resumo mais completo, a explicação mais exaustiva e a afirmação mais convincente a respeito do pensamento e da pessoa de Deus. O texto da Palavra de Deus que te convido a ler comigo é o trecho de João 1:2, que diz: Ele estava no princípio com Deus. O tema da nossa conversa de hoje é o Eterno Salvador. Sim, Cristo é o Eterno Salvador. Meu caro rádio ouvinte, o versículo 2 do capítulo 1 do Evangelho de João é parte integrante desta bela composição textual que destila glória, poder e soberania. No meu texto, Jesus é tão divino, eterno e não consigo imaginar a possibilidade deste Cristo não ser Salvador suficiente para qualquer alma pecadora. O meu texto diz: Ele estava no princípio com Deus. Estas palavras deixam claro que Jesus é detentor de uma divindade plena, de uma eternidade anterior ao tempo e que possui existência pessoal. As palavras que formam o manto do meu texto são tão puras e claras que nos conduzem claramente a deduzir que Jesus é um Salvador que gozava de eterna, inigualável glória, um Salvador cósmico e, finalmente, um Salvador à altura das nossas ofensas. Jesus é um Salvador que gozava de glória eterna e inigualável, que sempre usufruiu da estrita, restrita e gloriosa intimidade entre os elementos da Trindade. Jesus é um Salvador que estava com Deus no princípio, desde o princípio, e Ele é o princípio de todas as coisas. Jesus é o Verbo com o qual Deus ainda continua falando ao mundo e continua fazendo a colheita da salvação. Não é sem causa que em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Estas verdades bíblicas a respeito de uma primeva convivência entre os elementos da Trindade foi também assegurada pelo próprio Cristo. Em João 17, 4-5, orando, ele disse: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então alguém dirá: acaso é de todo importante defendermos outra vez tal premissa? Porventura não sabem todos os homens que Jesus é o único e eterno Salvador? Ah, estimado ouvinte, deixe que lhe assegure de algumas verdades. O meu Cristo é um Cristo odiado por muitos. O mundo moderno olha para o nosso Cristo como estraga-prazeres. O mundo moderno ama o Deus do não matarás, mas duvida e detesta o Deus do não adulterarás. O mundo moderno está habituado aos deuses do estômago deste mundo, aos deuses dos prazeres, do hedonismo, aos deuses do consumismo e da luxúria, cujo engano assenta na ideia de que só vivendo livre de regras e livre de punições é que o mundo gozará de paz e liberdade. Mas que estrondoso engano! Amigo e estimado ouvinte, o homem nunca será livre. O homem será sempre servidor. Na pior das hipóteses, o homem é escravo da sua própria vontade, é escravo de suas próprias convicções. Por essa razão, quando João afirma que ele é o Verbo, ele, o Cristo, estava com Deus no princípio, isso deve nos dar descanso e alento e esperança, pois o Salvador no qual cremos, ou no qual te convido ousadamente a crer, possui eternidade na dimensão do estrondo da nossa queda, e isso nos faz crer nesta outra verdade também defendida no texto, ou que dele mesmo se pode deduzir,
E a verdade é que Cristo é um Salvador cósmico. Quando afirmo que Jesus é então um Salvador cósmico, pretendo não só defender sua eternidade, mas também seu grande ofício enquanto sacerdote fiel, que ofereceu a Deus um sacrifício cabal e passível de cobrir uma multidão de pecados. Dito de outro modo, Jesus é o Salvador de todos os homens sem acepção e não necessariamente sem exceção. Seu ofício de Salvador oferece uma intercessão por todos os homens de todas as tribos, de todas as raças e de todas as nações. O universo criado está também desavindo com Deus. Paulo, na carta aos Efésios 1:9-10, disse: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuserá em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Veja, amigo ouvinte, o que está sendo dito aqui. É como se Paulo estivesse dizendo que as palancas negras de Angola, os zibelinas, as zebras, os hipopótamos e outros crocodilos da Reserva Natural de Niassa, em Moçambique, estão também aguardando a manifestação do Filho de Deus. Isabel Varanda afirma que pela encarnação Deus desposa o tempo e fecunda-o definitivamente. Deus, encarnando-se na história dos humanos e do mundo, transforma essa história em teofania salvífica. Os céus rasgam-se para que Deus venha verdadeiramente ao mundo. Já não fala pelos profetas, já não se manifesta por sinais. No recato da humildade suprema, num divino pudor, Deus fez-se homem. E nas palavras de Berdiev, a vinda do Filho de Deus na carne deste mundo demonstra a abertura possível da carne e a infiltração do infinito no finito, um encontro profundo, íntimo e dinâmico de Cristo com o universo. Quer isto dizer, continua o autor, que a significação do Verbo de Deus encarnado não se esgota no ser humano ou no planeta Terra. Cristo encarna todos os seres e todas as coisas. Por isso, João, ao apresentar Cristo como o Verbo que estava com Deus, faz-lhe em consciência do seu poder cósmico e da sua eterna divindade. Por Cristo e em Cristo, todas as coisas estão ligadas umas às outras, e o todo está ligado a Cristo. Assim, e neste sentido, podemos entender a afirmação crística presente em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Estimado ouvinte, então por que razão mantens teu coração, tua mente e teus pensamentos antagônicos e contrários à beleza salvífica e gloriosa deste Cristo? Então, por que razão te mantens na contramão da sua marcha, na periferia da sua graça e distante dos benefícios por ele, por ti, obtidos na cruz? Ai, que o Cristo pré-existente, razão por que todas as coisas foram criadas e subsistem, possa enfim alcançar teu coração. Agora, na parte final da nossa conversa, devo, mediante a ajuda do Espírito Santo, chamar aqui a conversa ao texto paulino de 2 aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto nos leva à nossa última estação. Cristo é um Salvador à altura das nossas ofensas. Jesus, enquanto pessoa humana e divina, possui todos os requisitos exigidos pela justiça e pela santidade de Deus. Deus, em Cristo, torna-se outra vez propício, favorável. O preço e todos os custos adicionais da santidade de Deus, exigidos pela santidade de Deus e de sua justiça, foram então em Cristo plenamente satisfeitos. Agora, salve-se então da ira vindoura aquele que crer nele. Salve-se aqueles a quem Jesus tem atraído mediante sua palavra, mediante o poder do Espírito Santo, mediante a ação suave e doce da palavra que sai da sua boca, da boca deste Cristo, quando diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vier a mim de modo nenhum o lançarei fora. Bom, amigo ouvinte, devo enfim terminar nossa conversa na certeza de que, tanto agora como depois do fim da nossa conversa, o Senhor Deus de todo poder e todo poderoso
Então tomará as rédeas do jogo. Fará aquilo que a minha mísera voz humana é incapaz de fazer. Eu agora saio de cena e te deixo à mercê de Deus. Fique com a bênção de Deus.